Boa noite. Estamos agora aqui. Vou iniciar essa live da Bíblia do Expositor, no capítulo 32, desse 1º de fevereiro. O mês agora começou. Para muitos, dizem que começa o ano. Para mim, o ano começou a partir do dia 31 de dezembro. O dia 1º que eu estava na batalha trabalhando. Ali começou o meu ano. E para alguns, hoje, dia 1º de fevereiro, aqui começa o ano. Se o 1º de fevereiro, que é hoje, começa o ano para você, eu declaro que seja um ano de muita bênção, muitas conquistas, muitos desafios. E guarde a sua vida. Guarde a sua vida no esconderijo do Altíssimo, para que Ele te livre do mal. Fevereiro é um mês muito assedioso, não só para crente, mas para todos. Onde as pessoas vão desperdiçar o seu maior tempo, investindo tempo nas trevas, em blocos de carnaval, fazendo obra da carne, estando no meio ali onde todas as religiões pagãs ali se encontram. Então, pessoas que me assistem, ou que me acompanham, escondam a vida de vocês no esconderijo do Altíssimo. Onde é o esconderijo do Altíssimo? É qualquer igreja que cultua ao Senhor, que cultua ao Deus verdadeiro. Procure uma hoje, entregue sua vida a Jesus, faça parte de um ministério cristão, cristianismo, que pregue a verdade do Evangelho, tá bom? Para que você esteja escondido lá, porque muitos, infelizmente, não é profetizando, não é desejando mal, muitos que escolheram o caminho da morte nesse período de carnaval, infelizmente, vão se dar muito mal. Por quê? Porque estão fazendo trato com a morte e não com a vida. E vida é na presença de Deus. Então vamos orar agora, mês novo, novo desafio, novas oportunidades, novos começos para você que está em Cristo Jesus. Pai eterno, muito obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra, que nos é dada dia após dia. Muito obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade de tê-la, de aprender e de viver. Muitos queriam estar hoje conosco, mas alguns não estão, nem entre mais os vivos desta terra, porque partiram por algum motivo de incidente ou acidente, domésticos, no trânsito, outros foram ceifados por escolher caminhos errados. Mas uma coisa é certa, existe o céu e existe o inferno. Existe vida após essa morte, existe também vida após a morte. Só que não é uma vida eterna, é uma vida para sempre na condenação, ou seja, é uma morte eterna. Então, Espírito Santo, escolhemos a vida, escolhemos a bênção, escolhemos a salvação, e nem a morte e nem a maldição. Escolhemos a bênção. Então Deus faz presente nesta leitura, nesse capítulo 32 de Gênesis. Lemos um capítulo por dia. Porque assim o Senhor me deu essa visão. Para que todos possam ver, rever a live, ouvir e entender que o Senhor está conosco. E que o Senhor é conosco. E que o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos desampara, onde todos os amigos de parceria de festa, de bares, de, como diz o popular, de bagaceira, nos abandonam, mas o Senhor não nos abandona. O Senhor é nosso auxílio, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso libertador, o Senhor é nosso amigo. Então, Espírito Santo, muito obrigado.
por mais um dia. Esse 1º de fevereiro. Que seja um mês de muitas bênçãos, de muitas vitórias, de muitas conquistas, e que possamos colocar nossa vida no teu altar, para glorificar e exaltar somente o teu nome. Assim, Deus, eu te peço, leva todo o pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo, para que não venha, Deus, nenhuma interferência do mal. Empatar esta leitura, principalmente aqueles que estão precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de libertação, de uma palavra de salvação, na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir agora essa live, no capítulo 32 do livro de Gênesis. Você pode pegar a sua Bíblia normal aí e acompanhar. Seja ela a linguagem de hoje, seja ela a linguagem de ontem, de João Ferreira de Almeida. Então, irmãos, é o seguinte. Hoje se inicia um novo mês, 1º de fevereiro, sendo que vamos para o capítulo 32 de Gênesis, que dá-se aí há 32 dias estamos lendo a palavra de Deus. 32 dias, sendo que hoje é 1º de fevereiro. E vamos prosseguindo em ler, para a gente aprender o que o Senhor quer falar nos nossos corações. Como Ele tem falado nesses últimos dias, por meio desta palavra maravilhosa, por meio da sua explicação. Irmãos, somos pentecostais. Acreditamos no batismo no Espírito Santo, acreditamos nos dons de línguas e todos os outros dons que os apóstolos nos ensinaram e acrescentaram por meio do Espírito Santo a palavra de Deus. Dom de falar línguas, dom de visões, dom de sonhos, dom de pregar, dom de revelação, tudo isso está na palavra de Deus. Então o que eu tenho trazido para vocês é a palavra do Senhor revelada, a sua inteireza, a sua temática, para você aprender. Estamos no livro de Gênesis, mas vamos prosseguir com esse Senhor, sempre. E vamos agora para o capítulo 32, neste 1º de fevereiro, 32 dias, lendo a Bíblia. Amém? E vamos prosseguir até o fim do ano, se o nosso Jesus não voltar e buscar a sua vida. Então aqui no capítulo 32, vamos aí para o ano de 1739 a.C. Aqui vamos falar de Esaú. O que quer dizer? O encontro de Jacó com Esaú. Lembra? Esaú, que planejou matar Jacó, e Rebeca faz com que ele vá embora com seu tio, Labão. E prosseguindo aqui também vamos falar sobre Israel. O que quer dizer? Que no decorrer desta leitura, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Porque Jacó significa enganador, usurpador. Mas depois que ele tem uma guerra, uma luta com o anjo do Senhor prevalece, Deus muda o nome. O seu nome é o seu nome de nascimento. Mas a partir do momento que você aceitar Cristo, você lutar com Deus, e Deus lutando com você, você não é contra Deus, nem não é você contra Deus, e nem Deus contra você, não. Estou falando lutando lado a lado com o Senhor, para ele vencer as suas guerras. Ele te dá um novo nome. Esse novo nome você só vai saber no dia do juízo final. Quando você herdar a salvação e entrar para o reino de Deus, o seu paraíso, ele vai lhe dar esse nome. Por enquanto, o nome que você tem de nascimento. Mas se você entregou a sua vida a Jesus hoje, você tem um novo nome. E escrito no livro da vida, junto com o seu nome de nascimento. Amém? Então, para você ter fé, faça com que o seu nome seja mais que vencedor. Esse é o seu nome agora. Mais que vencedor. Amém? Para você vencer todas as guerras e todas as batalhas que o Senhor colocar para você ser provado e aprovado
no nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Capítulo 32. Esaú. Jacó também seguiu seu caminho, e lhe saíram ao encontro os anjos de Deus. Ao obedecer ao Senhor, o patriarca tem a segurança da proteção dos anjos. Aleluia. Irmãos, não existe anjo da guarda. Não existe. Mas existem os dois anjos que Deus nos coloca na nossa frente para nos servir. Somos protegidos por Deus, por esses anjos. A proteção desses anjos só lhe dá acesso a você se você tem uma aliança com o dono deles, que é o próprio Deus. Se você tem aliança com Deus, você usufrui tudo o que Deus tem. Por quê? Porque somos herdeiros do reino de Deus. Se somos herdeiros, tudo que Deus tem é nosso. Amém? Pela fé. Ao obedecer ao Senhor, olha o segredo. Ao obedecer ao Senhor, o patriarca tem a segurança da proteção dos anjos. E disse Jacó quando os viu: o Senhor tira o véu do mundo, o Senhor tira o véu do mundo espiritual e permite a Jacó ver as hostes de anjos que o acompanharão. Este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. Em Betel, uns 20 anos antes, suas posses consistiam em uma vara, mas agora chegaram a ser um acampamento. Manaim significa 2 acampamentos. O seu acampamento débil e o acampamento rodeado de poderosos anjos de Deus. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Alguns acreditam que Esaú foi o fundador das antigas cidades de Petra e possivelmente estava ali quando Jacó o despachou. E lhes deu ordem dizendo: assim direis a meu senhor Esaú, assim diz o seu servo Jacó: com Labão morei e me detive lá até agora. E tenho vacas, jumentos, ovelhas, servos e servas, e envio para dizer ao meu senhor, para que ache graça em meus olhos. E os mensageiros voltaram para Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e ele também veio a te receber, e com ele 400 homens. Ninguém levaria consigo tantos homens para levar uma simples saudação. É bem possível que Esaú tivesse outras coisas em mente, e que elas não fossem destinadas a ser agradáveis. Então Jacó teve grande temor e se angustiou. Não se lembrou do acampamento de anjos que o rodeava, mas antes que critiquemos Jacó, devemos também nos examinar de fato. E repartir o povo que tinha consigo, e as ovelhas e as vacas e os camelos, em 2 equipes. E disse: se vier Esaú a uma equipe e aferir a outra equipe, escapará. E disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e de meu pai Isaque, o Senhor que me disse: volta-te para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Como muitos hoje em dia, Jacó faz os seus planos primeiro e depois ora. Ele deveria fazer o oposto, mas o fato de ter agido mal naqueles anos anteriores a respeito de seu irmão Esaú enche o coração dele com 1000 temores. Fatos como este roubam do cristão a confiança e a dignidade diante do homem. Ou seja,
Para confiar em Deus, tem que confiar de uma forma radical. De que o primeiro pensamento é Deus, depois é o seu. Primeiro você joga a sua confiança no Senhor. Depois você faz planos. Porque você pode fazer todo o plano de guerra, todo o plano de ganho, todo o plano de prosperidade. Mas a última resposta dos lábios vem do Senhor. Não é melhor botar logo Ele em primeiro lugar? Dizendo, Deus, eu estou numa situação difícil, mas eu creio que o Senhor é acima de tudo. Porque o Senhor habita acima dos querubins. O Senhor habita acima de todas as dificuldades. Eu coloco essa diante do Senhor também. Então olha assim, não faça planos não diante de uma dificuldade não. Porque você vai fracassar nos seus planos, gerando o quê? A falta de fé. Então é isso que acontece, como ele dá essa explicação aqui. Mas o fato de ter agido mal naqueles anos anteriores a respeito de seu irmão Esaú, enche o coração dele com 1000 temores. Fatos como este roubam do cristão a confiança e a dignidade diante do homem. Entende? Não tenho medo diante dos problemas. Não tenho medo diante de ninguém, a não ser do próprio Deus. Porque Ele é misericordioso para te dar e te tirar de qualquer situação. Não sou merecedor de todas as misericórdias. Esta é a primeira oração de Jacó, registrada na Bíblia. E de toda a verdade que tens feito para com teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 equipes. Sua oração foi correta, mas a sua fé até aqui não era. Entendeu? É isso aí. Foi que ele esmureceu na fé. Diante de uma situação grande, não faça planos não. Coloque primeiro Deus. Apresenta diante de Deus a situação e coloca Deus acima dela. Porque Ele vai te dar o escape. O que é isso? É fé. Quando você tem uma fé verdadeira, tudo tu coloca diante de Deus. Que Ele vai resolver. E vai te dar o escape. Agora, se tu fizer planos, vou fazer esse plano aqui porque por aqui vai dar certo e por aqui também. Depois tu vai colocar Deus, vai dar errado. Entendeu? Porque tu esmureceu, tu teve medo diante da situação, diante do homem. E a fé não é essa. A fé, ela tem que ser verdadeira. Livra-me, te peço da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que porventura não venha e me fira juntamente com a mãe e os filhos. Jacó rogou ao Senhor para que os libertasse, mas em seguida volta e tenta apaziguar Esaú com um presente. Estava Jacó colocando mais confiança em suas ovelhas do que no Senhor, a quem acabava de entregar. Mas, como dissemos, antes que o critiquemos, devemos olhar dentro do mesmo com o nosso próprio coração. Tu has dito, eu te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E dormiu ali aquela noite, e tirou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú. Em relação a isto, Macintosh diz, agora, a oração é o planejamento. Agora, a oração e o planejamento nunca se juntam. Se eu planejar, dependo mais ou menos do meu próprio plano. Mas, quando oro, devo depender exclusivamente de Deus. Portanto, as duas coisas são totalmente incomparáveis. Virtualmente anulam uma a outra. Quando os meus olhos se ocupam com o meu próprio manejo das coisas, não estou preparado para ver Deus agindo ao meu favor. E neste caso, a oração não é uma expressão da minha necessidade. É simplesmente o desempenho supersticioso de algo que eu acredito que deve ser feito. Ou pode ser que eu esteja pedindo que Deus santifique os meus planos. Isso Ele nunca fará. A vida de fé não consiste em pedir que Deus santifique e abençoe os meus meios, mas sim, é rogar que Ele faça tudo por si mesmo. Tá aí, ó.
uma explicação top a respeito de fé. Nunca compare plano e oração juntos, porque não dá certo. Mas se você for com uma fé verdadeira de cara, grande, Deus vai fazer na sua vida coisas extraordinárias, porque Ele é um Deus extraordinário. Aleluia. 200 cabras e 20 cabritos, machos, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas paridas com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E o entregou nas mãos de seus servos, cada manada à parte, e disse aos seus servos: passem adiante de mim e ponham espaço entre manada e manada. E mandou o primeiro dos varões postos nesta responsabilidade, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és e para onde vais? E de quem é isto que levas diante de ti? Então dirás: são de teu servo Jacó, que envia ao meu senhor Esaú. Eis que também ele, quem? Jacó, vem atrás de nós. E mandou também o segundo e o terceiro e todos os que foram atrás daquela manada, dizendo: conforme a estas mesmas palavras falareis a Esaú quando o achares. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu apaziguarei a sua ira com o presente que vai adiante de mim. Depois verei o seu rosto, e possivelmente ele me aceitará. Na moeda de 2003, estes presentes somariam um valor mais de 100 mil. A ideia de Jacó era que o presente enviados a Esaú seriam entregues manada por manada. Se eles o aceitassem, isto significaria que ele vinha a Jacó em paz. Assim que o patriarca parou de orar e começou a planejar, ele, na realidade, demonstrou que não estava confiando no Senhor como deveria fazer. Deus disse que estava os anjos para o servir e guardar, né? Então, diante de uma turbulência, somos seres humanos, tá? Ninguém é super, não. Somos seres humanos e diante de uma turbulência a gente acaba cometendo esse erro. Não tem bom. A gente comete mesmo. Depois que a situação vem na nossa frente de paz, é que a gente vai lembrar. É claro, né? Pedindo perdão, misericórdia, que vai lembrar: Deus, por que eu não te coloquei na frente? Né? Então Deus, ele nos guarda. Ele nos respalda, tá? Continuando. E assim passou o presente adiante dele. E ele, porém, dormiu aquela noite no acampamento com a sua família. E se levantou aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e seus 11 filhos e cruzou o val de Jaboque. Tornou sua família, pois os passou o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. O ribeiro de Jaboque cruza o Jordão, cerca de 48 quilômetros, 30 milhas, ao norte do Mar Morto. Então, irmão, aprendemos isto aí, com essa viagem de Jacó, esse encontro com Esaú, que ele esmureceu na fé, fazendo os seus planos. Planos e oração não andam junto. Não dá certo. O que tem que ter é a fé verdadeira. Deus, acima de tudo, sempre na frente, tá? Não é essa frase aí, balela aí, que criaram. Deus acima de tudo e Brasil acima de todos, eu acho que é isso. Isso é uma frase muito confusa. Não. Aqui a fé é Deus acima de tudo, acima de todas as circunstâncias. Por quê? Porque ele habita acima dos querubins. Então nenhuma circunstância vai passar dele. Tudo fica abaixo. Por isso que tudo com Deus dá certo. Até para a gente passar pelo vale da sombra da morte. A gente passa dando glória. Amém? Porque fé. A fé nos dá essa total confiança. Uma confiança
genuína, uma confiança verdadeira, uma confiança tremenda, que as pessoas de fora ficam nos observando ao ponto de perguntar que confiança é essa. Então, prosseguindo aqui agora, nos versículos 24 até o versículo 32, vamos falar de Israel. Quando Deus muda o nome de Jacó para Israel. E diz assim: Jacó, porém, ficou sozinho, e lutou com ele um varão, até que raiou a alvorada. Neste capítulo, e em Oséias, capítulo 12, este varão é chamado de Deus, o anjo, Elohim, Sabaoth e Jeová. Neste cenário, constamos que não era com Esaú, seu irmão, que Jacó tinha que lutar, e sim com Jeová mesmo. É sempre o mesmo caso com todo crente. Irmão, todo mundo que luta sua guerra com Deus, Deus dá a vitória. O resultado de toda guerra com Deus, quando você ganha, quando Deus te dá a vitória, o resultado é a obediência. Você obedece a Deus e você honra Ele através da sua fé. Ele te marca, irmão, de uma tal forma que você nunca mais vai olhar para trás, vai ter dúvida, não vai ter mais falta de fé, porque você está marcado pelo que você lutou. Fica na lembrança o que você passou para vencer essa batalha e permanecer de pé. Então todos nós, crentes, passamos por esse processo de lutas para vencermos. E Deus é conosco, é Ele que nos dá a vitória. E prosseguindo aqui no versículo 22, vai dizer assim: E como ele viu, ou seja, o Senhor viu, que não podia prevalecer contra ele, contra Jacó, ele tocou na área do encaixe de sua coxa, da coxa de Jacó, e se desconjuntou a coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Presta atenção, Jacó não era qualquer homem. Pastor de ovelhas, todos que trabalham no campo, não é qualquer homem. Com certeza Jacó ele era alto e tinha um físico, daqueles fisiculturistas, vamos dizer aqui, de cinema, de Hollywood, extremamente forte. Por quê? Porque ele era do campo, ele trabalhava com ovelhas, ele travava guerras com lobos, com ursos, com leões, com bestas feras que queriam tragar as ovelhas. Ele travava essa luta. Foi por isso que Deus provou ele, porque ele tinha físico para lutar com o anjo, para lutar com Deus e vencer. E o anjo viu que não prevalecia contra a força de Jacó, foi necessário tocar na sua coxa para que ele o deixasse. E aí, irmão, Jacó foi marcado pelo anjo de Deus. Através desta marcação, através desta tremendamente luta, Jacó mudou. A sua vida espiritual mudou. Ele foi um homem extremamente extraordinário diante de Deus. E como ele viu o Senhor que não podia prevalecer contra ele, ele tocou na área do encaixe de sua coxa, da coxa de Jacó, e se desconjuntou a coxa de Jacó enquanto lutava com ele. O grande princípio que Deus não pode dar a vitória à carne aparece nesta cena. De noite, é o coração quebrantado que começa a experimentar o que significa o poder divino. Melhor que se levante o sol sobre Israel, que manqueja, do que se ponha sobre um Jacó mentiroso. Jacó, por sua má conduta, foi exilado da terra prometida, com nada menos que seu cajado. Ele retorna como príncipe rico, mas coxo. Então, Israel, lançado da terra de Jeová por seu pecado, retorna com abundância, mas quebrantado e contrito de espírito. Aleluia! Irmãos, Deus é o Deus maravilhoso. Quando você tem essa luta, você muda de vida. O seu coração muda. A sua vida passa a ser
de quebrantamento genuíno com o Espírito Santo, no Espírito Santo, você nunca mais vai pensar em olhar para trás, abandonar a fé e voltar àquela vida imunda de pecado, de derrota. Porque você lutou com Deus e prevaleceu essa luta. E Deus te fortalece, Deus te guia, Deus te dá força e poder para prosseguir na caminhada com quem? Com Deus. Amém? Então é dessa forma que ele explica aqui. E o coração quebrantado que começa a experimentar o que significa o poder divino. Melhor que se levante o sol sobre um Israel que manqueja do que se põe sobre um Jacó mentiroso. Aleluia. Então o Jacó foi liberto aí e marcado. Foi liberto da mentira. Ele enganava. Porém também foi marcado para quê? Para nunca mais lembrar desse pecado e não praticar mais. Quando você sai de uma guerra espiritual e é marcado nessa guerra, é para você lembrar que você não pode voltar mais a fazer esse tipo de pecado. Não faz mais parte de você. Você é um novo homem, é uma nova criatura. É o que está escrito aqui, nessa explicação maravilhosa. É melhor que levante o sol sobre um Israel que manqueja, que é marcado, que sofreu a guerra, que ficou com as cicatrizes de guerra, do que se ponha sobre um Jacó mentiroso, do que se ponha um homem em total perfeita saúde, em total perfeito no corpo, mas mentiroso. Aleluia. Todos nós temos uma marca. Todos nós. Amém? Então, também tenho as minhas. Né? Veja só. Veja aí. Se você conseguir ver. Ó. Os dedos são fiados, quebrados mesmo. É quebrado, tá? Ó. Eu consigo fechar. Isto foi um acidente em 2016. Eu estava indo para o culto de bicicleta de noite, quando um carro nos bateu. Quando digo carro nos bateu, porque não estava só eu numa bicicleta, tinha eu e mais outro. Foi feio. Segundo quem nos viu e nos conseguiu resgatar com vida ainda, foi feio. Muito feio. Disseram que foi Deus que nos livrou, porque do modo que foi, não tínhamos como sobreviver. Por incrível que pareça, irmão, a minha Bíblia, ela voltou para mim com uma marca. Pena que essa Bíblia eu não consegui guardar. Ela se perdeu lá pelo hospital. Ficou por lá. Eu não consegui resgatar. Mas é isto. Essa é uma marca que está na minha mão, nos meus dedos, atrofiados deste acidente. Mas eu me lembro. Eu estava indo para a igreja. Só não me lembro depois, mas eu estava indo para o culto domingo de noite. 16 anos. Hoje eu tenho essa marca. Não só na mão, mas tenho também na clavícula. A clavícula é fora do lugar, a parte direita. Tenho essa marca aqui nas mandíbulas aqui, ó, onde quebrou nos dois lados. Quebrou os dois lados aqui. Foi quebrado mesmo. Ou seja, quebrou a cara toda, entendeu? Essa aqui já foi emenda que a medicina faz. E tem uma coisa bem aqui de ferro. Um negócio, prótese, não sei como é que chamam isso. O ferro. Tem uma marca na minha coxa também. Talvez foi o furo do raio da bicicleta. Que parece com um buraco de um projétil. Parece com um buraco de uma bala, mas não é. Com certeza foi o raio da bicicleta mesmo. E depois, o dono da bicicleta, né, apareceu com a bicicleta. E o pneu da bicicleta ficou, que é assim, né, que nós sabemos que é redondo, que é círculo, ficou um V. Esse círculo assim, ó, vocês conseguem ver. Assim, aí faz um V para dentro, entendeu?
Demos de cara num carro aí. Ninguém viu, ninguém sabe o que foi. Mas o importante é que essa foi a minha luta. Permaneci vivo. E aqui estou, contando essa história. Porque Deus me deu essa vitória. Me marcou. E nunca mais olhe para trás numa vida como Jacó tinha, de mentira, numa vida de engano, né? Porque Deus, quando Ele te marca, é para você nunca mais olhar para trás. Amém? Então no versículo 26, a gente continua assim. E ele disse, o Senhor disse, me deixes ir, porque já a alvorada subiu. Porém ele disse, quem? Jacó disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. William diz, o comentarista, né, desta Bíblia, quando foi quebrantado por essa mão poderosa, Jacó deixa de lutar e se apega a um pranto e súplicas ao mesmo Deus que lhe tinha ferido. Então, ele recebe a vitória e o glorioso nome de Israel, ou seja, ele foi tocado pela mão de Deus. Eu não sei imaginar o quanto Jacó se sentiu vitorioso mesmo. Mesmo saindo mesmo saindo marcado pelo Senhor, mancando, né? Deus tocou na coxa dele, talvez saiu do lugar, quebrou, não sei, mas para Jacó foi algo assim muito maravilhoso. Ele suplicou, chorou, se quebrantou, porque quem é tocado pela mão de Deus e fica vivo, quem é tocado pela glória de Deus e permanece vivo, ninguém. Então Jacó teve ali uma mudança realmente radical em sua vida, mas foi preciso fazer isso para ele se libertar. Ele era enganador, ele era astuto, ele era mentiroso. Então Jacó dali em diante passou a ser um novo homem. E a confiança dele em Deus foi de suprema e sincera. Não retrocedeu até o fim da sua vida. E ele, o Senhor, disse-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu, Jacó. Certamente o Senhor já sabia o nome de Jacó. Então, porque insistiu para que Jacó pronunciasse o seu nome? Ele queria que Jacó admitisse quem é, o que ele era, na realidade. Porque o nome de Jacó descreve bem. A verdadeira fé requer que admitamos o que somos antes que recebamos o que ele é. Aleluia. Muitas das vezes a gente quer a bênção do Senhor, mas a gente não identifica a Deus como é para ser identificado, né? Não somos sinceros, às vezes não temos fé para isto. E Deus fez com Jacó aqui algo tremendo. Porque Jacó confiou em Deus desde o dia, desde da sua juventude, desde da sua mocidade. Ele sempre cuidou de ovelhas, ele sempre trabalhou no campo. Ele sempre confiou em Deus. O único mal que ele tinha em sua vida era isso, de enganar, de mentir, né? Mas ele era um homem de fé e sempre foi um homem de muita fé. Porque o nome de Jacó está aqui, ó, descreve bem. Aliás, o nome de Jacó descreve bem. A verdadeira fé é que admitimos o que somos, antes que recebamos o que ele é. Então, gente, é a identidade. Se você for sincero com Deus em toda a sua caminhada, e principalmente for sincero com você mesmo, Deus ele fará coisas maiores, com o que ele fez com Jacó. Porque Jesus também ensinou isso os seus discípulos e ensinou para a gente que crer no Senhor Jesus, nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Então é isso. É ser sincero. É primeiro nós falar para Deus qual é o nosso nome, quem somos, como nós agimos, é identificarmos a identidade. E aí, Deus dá tudo o que a gente pede, que Jesus diz. Sabe por que não recebeis? Porque nada pedis em meu nome. Peça. Entende? Jesus é simples. Peça. Mas peça com sinceridade, tá bom? Para o beneplácito da glória de Deus.
não para satisfazer o seu próprio desejo. Então ele, o Senhor, disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, que significa enganador ou suplantador. Olha aí o significado do nome de Jacó: enganador, suplantador. E mesmo assim ele era um homem de muita fé. Então Deus, a partir daí, muda o nome dele, dá um novo nome, e se chamarás, e sim, Israel, o príncipe de Deus. Aleluia. Por que príncipe? Porque Deus é rei, Jesus é rei. Jacó aqui passa a ser um dos príncipes do reino de Deus, passa a ser um dos príncipes de Deus, um príncipe de Deus, aleluia. Me expressei errado, não um dos príncipes, mas um príncipe de Deus. Chamou ele desde o ventre de sua mãe, e quando a sua mãe estava grávida deles dois, de Esaú e de Jacó no seu ventre, eles brigavam, eles lutavam entre si. E Deus disse para ela: dentro do teu ventre há duas nações. O maior serviria ao menor. E aqui Deus muda a história de Jacó. De enganador, suplantador ou usurpador, coloca como príncipe de Deus. Muda o nome de enganador para Israel, a nação escolhida por Deus. Porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Como veremos, a mudança do nome de Jacó para instantânea, no entanto, a mudança propriamente dita dele foi gradativa. Então Jacó lhe perguntou e disse: declara-me agora o teu nome. Ele respondeu: por que perguntas pelo meu nome? A resposta do Senhor é reveladora, pois ele responde com outra pergunta. A ideia é que Jacó pare agora, pois já conhece aquele com quem esteve lutando. E as seguintes declarações provam isso. E ele, o Senhor, abençoou a Jacó, e aí deu-lhe poder para com Deus e para com os homens. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, significa o rosto de Deus, porque dizia: tenho visto Deus cara a cara, e foi liberta a minha alma. Jacó nunca mais será o mesmo. Aleluia. Quando você luta com o Senhor, Deus te liberta. E você nunca é o mesmo. A sua primeira luta com Deus é quando você se arrepende e vai até a cruz de Cristo. Ali você está lutando com Jesus na cruz. Jesus está dizendo sim, você está dizendo não. Há uma guerra. E quando você prevalece nessa luta, que você quer mudar de vida, é claro que a carne não quer, mas você vai, eu quero Jesus, Ele te marca, Ele te salva. Ele te salva. Escreve o seu nome no livro da vida. E você se torna uma nova criatura. Você se torna um novo homem. Você nunca mais será o mesmo. E foi o que aconteceu com Jacó. Quando a gente vai à cruz de Cristo, quando a gente se arrepende, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, e você se ajoelha e fala assim para Jesus: Jesus, hoje eu quero que o Senhor me salve. Eu quero ser teu filho. Escreve meu nome no livro da vida. E eu quero te servir, quero ser teu servo. A partir desse momento, você nunca mais será o mesmo. Deus muda a sua vida. Muda a sua alma. Transforma o seu viver. Aleluia. Então essa é uma das lutas que devemos lutar junto a Deus. Com Deus. Não contra Deus. Ninguém luta contra Deus. Luta com Deus. Para a gente permanecer, para a gente prevalecer. Que Ele dá a vitória, dá a salvação. Aleluia. Por isso que muitos de nós estamos hoje aos pés da cruz. Porque lutamos com Jesus e vencemos. Ganhamos a salvação. Através do arrependimento. Através da fé. Aleluia. E lhe saiu o sol quando já havia passado a Peniel. E manquejava do quadril da sua coxa. O sol está agora reinando, mas sobre um Jacó quebrantado,
Se o Senhor se revela a um indivíduo, a carne, como um coxo, tem que ser subjugada. É uma necessidade absoluta. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje em dia do tendão que se contraiu, o qual está no encaixe da coxa, porque o Senhor tocou Jacó neste lugar da sua coxa, no tendão que se contraiu. Este nervo, em particular, é o nome do grande tendão que tem sua origem na espinha dorsal e se estende pela coxa até o tornozelo. É o que os gregos chamavam de tendão de Aquiles, porque chega até os tornozelos. Então, o agarrador do tornozelo tornou-se um príncipe com Deus. Aleluia! Agora dá alusão que quando ele saiu do ventre de sua mãe, ele saiu agarrado no tendão de Esaú. E aqui Deus cumpre no seu nascimento, que tornou-se que o agarrador do tornozelo de quem? De Esaú, quando ele saiu do ventre de sua mãe. Ele saiu agarrado do tornozelo de Esaú. E hoje, o agarrador do tornozelo tornou-se um príncipe com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, esta palavra foi muito maravilhosa. Eu acredito que fortaleceu a nossa fé. Lute com Deus. Prospere com Deus. Ele vai te dar a vitória. Tudo com Deus é vitorioso. Não é contra Deus, mas é com Deus. Aleluia. Vida com Deus. Prosperidade com Deus. Você vai sair vitorioso. Agora, no momento que você lutar contra Deus, como é que é esse luta contra Deus, irmão? Simples e perigoso. Por lutar contra Deus é desobedecer, é viver na prática do pecado. Você nunca vai vencer essa guerra. Você só vai perder, vai perecer, vai morrer e vai para o inferno. Essa é a palavra. Mas se você lutar com Deus, a gente dá a vitória. Você está com o Senhor dos Exércitos, o Senhor de todas as guerras. Aleluia. Então a gente finaliza aqui esta leitura diária da nossa leitura do expositor. A Bíblia explicativa é uma Bíblia temática, com concordância temática, expositora, nesse 1º de fevereiro de 2025. Capítulo 32. Estamos lendo a Bíblia há 32 dias. Vamos ficar lendo essa Bíblia por muitos anos. Muitos, que eu digo assim, para mais de 5 anos. Porque é um capítulo por dia, olha só a grossura dela. Vamos ler ela por 5 anos ou mais. Mas eu acredito que eu vou começar a contar o meu testemunho que Deus está fazendo. Deixa depois do dia 10, que eu vou contar o primeiro. Para quê? Para gerar fé em você. Para você ver que Deus ele trabalha. E quando a gente se dispõe a fazer a sua vontade, simplesmente lendo a palavra, meditando na palavra, é coisa simples. Deus não gosta de luxo, ele é simples. Quando você se submete à leitura da Bíblia, ele vai abrindo portas, ele vai derrubando portões de bronze, portões de ferro, vai quebrando as correntes, as algemas, e vai te libertando. Então, a partir do dia 10 em diante, eu vou contar meu primeiro testemunho. Que esse testemunho eu alcancei ainda no final de janeiro, pelo dia 30 em diante. Amém? O primeiro testemunho de fé, de conquista, é uma porta nova. Através da leitura, Deus abriu essa porta. E dia 10 em diante eu conto para você, para gerar fé na sua vida, que com Deus é ganho e que Ele muda tudo. Amém? Então que Deus venha te abençoar, o Senhor venha te guardar, o Senhor venha abrir, o Senhor venha te dar todas as oportunidades que você está colocando diante de Deus, está planejando, que Ele venha suprir sua necessidade, que Ele venha cumprir aquilo que você colocou diante dele, os votos que você fez, cumpra os votos, não deixe de cumprir, porque Ele é fiel. Ele gosta daqueles que sejam fiel também.
Amém? Ah, mas se eu for infiel com Deus, ele vai ser infiel comigo? De maneira nenhuma. Se você for infiel com Deus, ele continua fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Amém? Que esta leitura seja uma porta aberta na sua vida. Mude de vida. Com Deus, é claro. Deixe Ele mudar você. Deixe Ele escrever o seu nome no livro da vida. Deixe Ele lhe dar um novo nome, uma nova identidade. A identidade de quem nasceu de novo. Amém? Pai eterno, todo-poderoso, muito obrigado por esta palavra. Que o Teu Espírito Santo continue nos sondando e mudando nossos corações. Começando pelo coração, depois aqui, onde é o campo de batalha a nossa mente com a Tua palavra. Eu acredito, Deus, que tem pessoas que já entregaram as suas vidas a Jesus por meio dessas lives. Porque é a Tua palavra que a gente tem lido. E nada mais do que a Tua palavra. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima live, se assim nosso Deus nos permitir.